Olá, meus amigos. Estamos mais uma vez aqui no Memorial Chico Xavier, Rádio e TV Web, e vamos dar continuidade à série que nós estamos gravando sobre as bem-aventuranças. Eu sou Edneide Bezerra, Cristiana Stanford Neri e Inaldo Neri. E o capítulo, a gente vai ver aqui no Evangelho, fala sobre as bem-aventuranças. Nós vamos ver hoje os bem-aventurados, os aflitos. E diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. O item 2 diz o seguinte: bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois, pois, ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Então a gente vai fazer uma avaliação, uma análise sobre os textos do Evangelho para a gente procurar entender, que às vezes a pessoa lê e quem não tem o conhecimento do Evangelho fica difícil de entender essas passagens aqui. E aí, Cristiana? É muito importante a gente entender o que é que a pedagogia que o mestre queria nos trazer quando ele trouxe as bem-aventuranças, né? E quando ele fala bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, dá a gente um certo conforto ao nosso coração, porque a gente entende que o sofrimento ele vai fazer parte de um processo que nós estamos de construção pessoal, mas que a gente vai ser consolado diante dessa dor, diante dessa aflição. Então, quando a gente começa a entender um pouquinho mais a profundidade dessa mensagem de Jesus, isso abranda o coração, porque a gente entende que, poxa, eu estou sofrendo hoje, mas o que é que me fez sofrer hoje? Isso não é uma consequência de algo? Porque Deus nos criou para sermos felizes, todos nós. Ele nos criou simples e ignorantes para chegarmos à perfeição. E se esse chegar à perfeição nos traz algumas consequências que nos traz dores, não é porque Deus nos trouxe a dor. São as escolhas que nós fazemos no nosso caminho dessa perfeição. Então, essas dores, quando batem à nossa porta, têm algum propósito. E o propósito de Deus na vida de todos nós sempre será para um bem maior. Com toda a certeza do mundo. Ele não vai nos fazer sofrer algo que não seja para, após o sofrimento, nós amadurecermos, nós reavaliarmos nossa conduta, nós mudarmos nossa postura. Porque eu ficava assim, muitas vezes, sabe, tem dentro dessa parte da dor, que tem lá no Evangelho uma partezinha que o mestre diz assim: a dor é a bênção que Deus envia a seus eleitos. Rapaz, essa frase pegava, o bicho pegava comigo com essa frase, porque eu dizia assim: eu não quero ser eleita por Deus não, esse negócio aí, dor que é uma bênção, rapaz, eu não entendia isso, e eu não aceitava que pudesse ser algo bom de fato. Mas quando a gente começa a analisar o que está por trás da dor e o propósito de Deus, aí a gente entende e diz: realmente, é uma bênção que Ele envia a nós. Porque o que seria? Aí a gente traz uma analogia bem breve, para a gente entender essa pedagogia dele, né? O que seria do fumante se não fosse o efizema pulmonar? Para chamar a atenção dele a sua má conduta, a ir buscar uma muleta falsa que prejudica seu próprio organismo. Porque toda viciação, seja ela qual for, é uma muleta que a gente busca para aplacar a dor da alma de alguma forma. E aí alguns encontram no fumo, outros encontram na bebida. E aí o que seria também do alcoólatra
se não tivesse a cirrose hepática, para dar também um freio à sua viciação. Então, quando a gente começa a olhar por esse lado, a gente entende um pouco mais o que é estar por trás dessa mensagem do Evangelho, que ela é muito profunda no coração de todos nós. Eu acho fantástico quando a gente se abre ao entender, e aí a gente busca resignar-se diante da dor. E resignar-se, não ficar parado, esperando que a coisa mude, sem fazer um esforço. Não, porque a resignação, ela nos chama a compreender, porque ela é a obediência do coração, é quando a gente entende o porquê daquela dor, e a gente vai buscar fazer e o esforço íntimo próprio para mudar aquela situação que está em nossa vida. Então, a gente pode não chegar a ter o resultado imediato que a gente espera, porque a gente é muito imediatista, mas a gente começa a andar no sentido oposto do que levou a gente a chegar àquela dor. E isso é que é importante. Rinaldo, quando ele diz assim, bem-aventurados vós que tendes fome, porque sereis saciados. O que é que a gente poderia entender por essa fome? Quando nós levamos ao pé da letra, fica sem sentido, porque nos remonta à fome orgânica, a necessidade que a criatura humana tem de restabelecer equilíbrio orgânico. Então, com o alimento, ele virá conseguir isso. Mas quando nós começamos a perceber que o mestre falava além do que nós possamos imaginar, ou seja, ele estava falando da fome e sede de justiça. Então, como é que você tem fome e sede de justiça, se não pela compreensão? Quando você entende as leis de Deus e quando você compreende as lições do Cristo, você passa a não ter mais desconhecimento. Você penetra no mundo insondável daquelas pessoas que acham que nunca vão ser consoladas, porque não compreendem a misericórdia divina diante da dor, diante dos sofrimentos, e não percebe que há uma necessidade de compreender para se consolar, compreender para parar de sofrer, ou, como diz um tema do Evangelho, o bem e o mal sofrer. Porque sofrer, lembremos nós, todos nós iremos um dia, pelas consequências das nossas inconsequências. Mas daí, a não entendermos por que sofremos, porque aquele que fuma sabe a dor da cirrose, aquele que bebe da cirrose, não sabe. Ele só vai saber quando ele experienciar. E essa experiência diante da dor dará a ele uma resposta positiva, dizendo àqueles que estão iniciando: não façam, vejam o que se passou comigo, vejam o que se passa comigo, vejam o que eu estou sofrendo. Então a dor realmente é um alerta para que possamos mudar o rumo de nossas vidas. Então, o bem ou mal sofrer, aquele que irá sofrer sem retirar a lição, irá sofrer, blasfemar, reclamar. Mas aquele que tem o conhecimento, ele entende que este sofrimento não vai dar a ele uma perpétuo sofrimento, mas uma compreensão natural de que esse sofrimento está dando a ele a necessária condição de se reestabelecendo o equilíbrio, porque ele sofre, ele entende, e aí o sofrimento passa a ter, é até difícil dizer isso para as pessoas, tem um motivo da compreensão. Agora eu sei por que sofro, eu sei por que passo essa dor, é uma consequência das minhas inconsequências. E até porque, assim, a gente vê até exemplos mesmo, né? Pessoas que passam por situações extremamente semelhantes. Elas reagem da mesma forma? Não. Geralmente você diz, mas fulano reagiu tão diferente e você está blasfemando, você está reclamando. Por quê? Porque um tem conhecimento, é resignado. Veja como atribui percepções de virtudes divinas.
A resignação é aquele que percebe que sofre, entende por que sofre e tira as consequências de que o sofrimento é um lapidador, ou seja, está tirando, alijando de sua alma o egoísmo, a vaidade, a prepotência, a arrogância, o orgulho, que são chagas, né? O orgulho é o pai de todas, né? É o pai de todas as imperfeições do ser humano, que começa a atribuir para nós valores ilusórios de poder, de beleza, de conquista, de realização, que não são realmente os que nós precisamos. Por isso que a criatura, quando tem fome e sede de justiça, ela tem fome e sede de compreensão das leis de Deus e de compreender a sua vida. Com relação aqui ainda à fome, a gente, infelizmente, a gente ainda presencia no estágio atual em que nos encontramos, irmãos nossos, né, de outros países e até do nosso país mesmo, nas regiões mais áridas, mais sofridas, né, onde eles têm muita realmente escassez de alimento. E aí, quando a gente começa a entender a lei de causa e efeito, a gente começa a encontrar uma explicação para esse sofrimento. Por que que uns nascem na opulência, né, com tudo, e outros nascem, meu Deus do céu, na miséria total, sem nada? Então, se a gente for remontar um passado, a gente vai encontrar a resposta para isso. E também para que a gente trabalhe a solidariedade entre a gente. Trabalhe o sentimento de fraternidade. Quantas campanhas a gente não vê desenvolver aí? Quantos trabalhos sociais, assistenciais, para minorar o sofrimento de quem passa pela fome, não é? Porque é muito triste você passar pela fome. A gente vê quadros assim, de lástima realmente, assim, de muito sofrimento. E a gente, encontrando também na doutrina espírita, nas obras complementares, a gente vê relatos dos próprios espíritos mostrando para a gente, dando um exemplo de situações que eles vivenciaram aqui na Terra e o porquê que eles vivenciaram isso aí. Então a gente começa a encontrar uma explicação, uma justificativa, né? Então por que um nasce no árido do sertão, um nasce na África, na região mais sofrida da África, né? Faltando tudo, faltando água, faltando as necessidades básicas mesmo para a sobrevivência daquele ser. Então, se Deus, que a gente sabe que Deus é misericordioso, bom, nos ama, nos criou todos iguais, né? Então, por que a gente vê essas diferenças? É justamente o fruto das nossas próprias ações. Como eu falei, né? Esse é um resultado óbvio. Por isso que as pessoas compreendem a reencarnação como misericórdia divina. Cessa a tua dor, retorna ao mundo espiritual, te prepara um pouco mais para retornar ao labor da vida, para que nas intempéries que a vida, através de uma lei natural, que é a lei do magnetismo, irá atrair você para um ambiente onde você precisa nascer. Por isso que ninguém nasce no local errado. Ninguém nasce na família errada. Você está na família que você precisa efetivamente fazer o progresso de ordem espiritual. Pois é, nós vamos encerrar por hoje e a gente vai retornar com essa sequência dos estudos das bem-aventuranças para poder a gente entender melhor e estudar bem o Evangelho. Fiquem na paz de Jesus.